Tema: Urbanização mundial. Definições. Quando pensamos em urbanização, a primeira relação que nós procuramos estabelecer é o conceito de cidade, pois o significado dessa palavra em latim é urbis. Mas afinal, o que é uma cidade? Existem diferentes formas de trabalharmos esse conceito, mas podemos definir cidade como sendo a concentração de um grande número de pessoas em uma determinada porção de espaço geográfico, onde nela está estabelecendo relações sociais, econômicas, de prestações de serviço. Podemos definir cidade utilizando dois critérios: demográfico quantitativo e político administrativo. De acordo com o critério demográfico quantitativo, a existência ou não de uma cidade está diretamente relacionada ao número de habitantes que essa possui. Cada país pode estabelecer um número específico de definições de cidade. Exemplo: o Canadá, se é um território possui 1.000 habitantes, ela já pode ser considerada uma cidade. Mas na França, esse número passa a 2.000 habitantes e na Grécia, 10.000 habitantes. Já o critério político-administrativo é utilizado no Brasil. Não leva em consideração o número específico de habitantes, mas basta o que seja de um município. Exemplo: Rio de Janeiro, cidade, possui aproximadamente 16 milhões de habitantes, e Teresópolis, também no estado do Rio de Janeiro, possui cerca de 2.296 habitantes. Embora tamanha diferença populacional, ambas são consideradas cidades. Por volta de 1800, apenas 3% da população encontrava-se nas áreas urbanas, mas a partir da primeira Revolução Industrial, o deslocamento da população do campo para as cidades em busca de emprego aumentou. Funcionavam-se como fatores de repulsão da área rural, abaixo de salários agrícolas e concentrações fundiárias e mecanização do campo. Em meados do século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, cerca de 15% da população mundial já se encontrava-se vivendo em cidades nos centros urbanos. Os fatores de atração não se resumiam em processo de industrialização, mas também a expansão do setor de serviços. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades, e o modo de vida urbano e industrial foi o principal responsável pelo deslocamento de grandes parcelas da população das áreas rurais. Nos países da América do Norte e Europa, a urbanização atingiu níveis elevadíssimos. Existem países que ultrapassou 90% de urbanização, que é o caso da Bélgica, como podemos observar na tabela abaixo. Já na Ásia e África, os níveis de urbanização são muito baixos, pois a maior parte da população ainda vive na área rural, em função da economia desses países ainda estar baseada em atividades do setor primário. Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas, primeira, segunda e terceira revoluções industriais, e foi evoluindo gradativamente. Consequentemente, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento, fazendo com que milhares de pessoas fossem migrando para as cidades ao longo de todo esse processo. Portanto, podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de maneira lenta e gradativa, assim como a industrialização, contribuindo para a criação de infraestruturas urbanas. Já nos países subdesenvolvidos, a urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização. Porém, como esse processo ocorreu em um curto espaço de tempo, foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e desordenada. Sendo assim, as cidades que, ao receberem grande fluxo migratórios, não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano, o que causou a formação de espaços segregados. As favelas são uma característica marcante desses espaços, onde se observa a reduzida oferta de água encanada, rede de esgoto e paviamento de vias. Outros problemas encontrados nas cidades dos países subdesenvolvidos são os elevados índices de desemprego, aumento da violência urbana e da economia informal. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not